Oi, gente, a paz com todas, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem com cada uma de vocês. Vocês aqui inscritas do canal. Por que eu tô falando no feminino? Porque hoje esse vídeo, ele é especialmente para você que é mulher, mãe, esposa. Glória a Deus. Eu preciso passar um recado de Deus para você hoje. Louvado seja Deus. Eu estou aqui para fazer o meu devocional e na outra rede vizinha eu até gravei já um vídeo, mas o Senhor falou para mim gravar aqui também, porque a palavra de Deus tem que ser propagada, né? Tem que ser pregada. Louvado seja Deus. E eu queria passar este recado para vocês que estão aqui, mamães, principalmente nós mães. Eu sou mãe, tenho mãe de três almas para guiar, para ensinar, para conduzir nos caminhos do Senhor. E eu queria deixar aqui um recado rapidamente para vocês. Eu sei que temos, mães que são só donas de casa, cuida do lar, dos filhos, temos aquelas que trabalham para fora, mas independente qual seja a sua função no momento, qual fase você esteja vivendo, o Senhor, Ele nos pede algo. Esses dias eu estava aqui em casa, aconteceu umas coisas e o Espírito Santo, eu senti Ele falando assim: volte para o seu lar. E eu, meu Deus, porque a palavra de Deus nos ensina, ide, pregai o Evangelho. Nós já temos o ide de Cristo para pregar o Evangelho, mas a gente não pode esquecer que o nosso primeiro ministério é o nosso lar, é a nossa casa, é os nossos filhos, esposo, é servir, adorar dentro do nosso lar, porque nós aqui dentro da nossa casa, do nosso lar, nós estamos servindo ao Senhor, nós estamos também adorando ao Senhor. Ali, quando Eva e Adão estavam no jardim do Éden, era o lar que o Senhor deu para eles. O Senhor preparou com muito amor aquele espaço para eles. Olha a graça, o amor de Deus desde o início. Mas eles desobedeceram, a desobediência. Por isso que o Senhor pede muito obediência. Por conta da desobediência, eles pecaram. Mas a graça do Senhor continuou ali. O Senhor foi lá, pegou folhas e cobriu eles, colocou vestes sobre a nudez deles. O Senhor teve até esse cuidado. Então, o Senhor, Ele sempre cuida de nós, Ele sempre está nos cuidando de nós. E quando Ele tem esse cuidado, quando Ele vê, filha, agora é hora de voltar para o teu lar. É hora de voltar para o teu lar. Olha aí dentro do teu lar. Você consegue olhar hoje como está o teu lar? Porque dentro do nosso lar nós temos profetas, futuros profetas, evangelistas, pregadores da palavra. O futuro da igreja está dentro da nossa casa. Eu falo isso para você que é mãe, tem filhos pequenos, pré-adolescentes, jovens. Glória a Jesus. O futuro da igreja está dentro da tua casa. E a palavra de Deus em Provérbios 22:6 nos fala assim: ensina o caminho que seu filho deve andar, e quando crescer não se desviará dele. Mas ensinar esse caminho não é somente levar à igreja. Ensinar o caminho é sermos a igreja dentro de casa, é dentro do nosso lar, é dentro da nossa casa que nós ensina o caminho do Senhor aos nossos filhos. É com um exemplo, ensinando, sabe? Em tudo, que eles possam ver Deus em tudo. É ensinar isso a eles. Mas para isso nós temos que estar também na presença de Deus. E o Senhor, Ele quer que nós nos voltemos para o nosso lar, porque Ele quer trabalhar tanto em você que é a mãe, o pai, os filhos. Ele precisa dessa junção, ele precisa guardar, restaurar essa família. Porque eu falo isso, porque que eu tive que gravar esse vídeo, porque aconteceu algo, sabe? Deus mostra as coisas para os nossos filhos, Deus mostra
o futuro, o que está acontecendo no mundo espiritual, nós às vezes não temos a noção do que está acontecendo no mundo espiritual. Porque o mundo físico é o que a gente está vendo aqui, mas o espiritual nós não vemos. A não ser que o Senhor abra a nossa visão espiritual, porque sim, Deus dá o dom. Nós temos que estar sensíveis espiritualmente, ter o discernimento, buscar o discernimento em Deus. Glória a Jesus. Mas nossos filhos, as crianças, eles são mais sensíveis ao mundo espiritual. E louvado seja Deus. E os 2 dos meus filhos teve sonhos, sempre tem, né? Sonhos, visão. E eles chegam e falam: mãe, eu sonhei, como criança, acho que é um sonho normal. E ali o Senhor dá aquele despertamento, sabe? Aí eu falo: não é um sonho, foi uma visão, foi uma revelação que Deus está mostrando. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então esse vídeo, mãe, é para você. Desperta! É tempo de despertarmos na presença do Senhor. Desperta, mulher de Deus, mulher que está aí na tua casa, aleluia. Você que tem teus filhos, aleluia, Jesus, guarda eles, sabe, ensina, aleluia. Começa a fazer devocional, ensina a ler a palavra de Deus. Conta historinhas, os milagres de Jesus. Tá na cozinha lavando uma louça, vai falando com eles, que eles têm que ver em você, Deus. Temos que ensinar nossos filhos, porque eles é o futuro da igreja. E por saber disso, o inimigo ele está lutando contra estas crianças. Aleluia. No mundo espiritual, o inimigo está lutando. No mundo físico também. Glória a Jesus. Mas ele jaz os malignos. Nós temos que orar que o Senhor proteja as crianças desta terra. E nós que já ensinamos o caminho, levamos nossos filhos, temos que redobrar mais ainda, porque Ele quer tirar eles do caminho. Aleluia. Santo Tu és, Senhor, porque a gente ensina. Lá na frente, é só Deus que sabe, mas nós temos que ensinar. A responsabilidade está em nós hoje. E o inimigo, ele está lutando contra as crianças. E nós não temos que nos distrairmos. O Senhor me despertou quando aconteceu aquilo, foi vindo uma confirmação, veio outra, e eu falei: meu Deus, como que eu não entendi o que Deus estava querendo dizer? Mas eu agradeço a Deus que Deus ele vem e nos desperta e fala: filha, acorda, 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 desperta, não se distraia. Não se distraia, amados, não é tempo de nos distrairmos. E eu falei: Senhor, perdoa, eu estava distraída com o que está acontecendo agora no nosso país, aí no mundo, né? Não vou falar nome, eu não sei se pode. Está sendo uma distração. E nessa distração, o que foi feito no mundo espiritual, eles estão lutando. E aqueles que estiverem distraídos não vai perceber, aleluia. A palavra do Senhor fala que na vinda dele, muitos estarão se casando, estarão comendo, festejando, bebendo, aleluia. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do despertamento que o Senhor está nos dando, aleluia, para que nós não nos distraímos com as coisas deste mundo. A palavra de Deus já disse: não se distraia. Não se conforme com este mundo. Nós somos um povo que temos que sermos diferentes, santificados. Aleluia. Estarmos em santificação. Glória a Deus. E aí, com aquele momento, eu falei: Senhor, eu estava distraída, eu não percebia. E o Senhor começou a me despertar. Aleluia. E aí, igual uma irmã que eu amo muito, sabe, de ouvir ela aqui, ela tem um canal aqui, Mulher de Deus, e ali o Senhor falou comigo, me visitou e foi abrindo mais ainda o meu entendimento, porque eu venho aqui, eu também falo com vocês, mas eu sou como vocês, aleluia, Jesus, e nós aprendemos uns com os outros, temos que ter irmãos em comunhão, irmãos, para nós aprender uns com os outros, aleluia, aleluia, e o Senhor vai nos dando entendimento, muitas coisas o Senhor também tem me mostrado, mas ainda não é o momento de compartilhar. Já aconteceu muitas vezes de eu falar: eu vou falar, gravo, e o Senhor não permite, e às vezes é uma luta para gravar, só Deus sabe o que nós passa, e ali
Em Tiago fala que o Espírito de Deus, ele tem ciúmes de nós. E aí eu senti aquela palavra, eu falei, Senhor, o Senhor tem ciúmes. Perdoa, Senhor. Eu estava distraída por conta do que está acontecendo. Mas nós que servimos a Deus não podemos nos distrair. A palavra de Deus é sim, sim ou não, não. Ah, mas é normal, eu posso, é normal. Mas o Espírito de Deus, ele tem ciúmes de nós. Ele só nos quer para ele. Porque nós somos templos e morada dele. Glória a Deus. Então, mãe, pai, não se distraia. Não se distraia com os teus filhos. Aleluia. Porque o inimigo, ele quer levar para o outro lado. Aleluia, Jesus, Santo Deus. E muitos que estão distraídos estão sendo pegos. O inimigo está armando ciladas, armadilhas. Mas o Senhor, ele já está avisando antes. O Senhor está avisando antes para que nós se levante e lutemos. Aleluia. Em 2024, o Senhor me deu um sonho. Aleluia. Também com as crianças. Aleluia. Mas o Senhor não permitiu. Naquela visão que o Senhor me deu, aquelas crianças ainda foram salvas. Aleluia. E essa visão, ela ainda está de pé. Nós temos que salvar nossos filhos. Nós temos que ensinar e educar na palavra de Deus. Aleluia. Eu creio que o Senhor está levantando um exército de mulheres, um exército de mães, aleluia, para lutar, para guerrear, aleluia. Aleluia, Jesus, contra o inimigo. Santo Deus, o Senhor está levantando um exército de mães para lutarem pelas vidas dos seus filhos. Aleluia, interceda, mãe, interceda pelo teu filho, jejua, consagra, aleluia, consagra e jejua pelas crianças da tua igreja, aleluia. É tempo de buscarmos pelos nossos filhos, pelas crianças, glória a Deus, aleluia. Santo tu és, Senhor. O Senhor está levantando um exército de mães, que nós possamos se levantar hoje e nos armar com as armaduras dos céus, com as armaduras celestiais, pegar nossas espadas e lutar, aleluia, porque só assim nós conseguiremos vencer, amém? Que essa palavra tenha chegado até você, compartilhe esta palavra, para que mais mães sejam alcançadas e direcionadas, despertadas por Deus, para lutarem pela sua casa, pelo seu lar, pela sua família. Que nós voltemos para o jardim, aleluia. Qual o Senhor, ele quis nos dar ali, ele fez tudo do bom e do melhor, aleluia. Santo tu és, Senhor. Se fosse falar tudo aqui, o vídeo fica muito comprido. Mas a prioridade, sabe? Tenha a maior prioridade da tua vida, o teu lar, a tua casa. Você, mãe que trabalha para fora, chegou em casa, se faça presente, esteja presente dentro do teu lar. Mesmo você, mãe que fica em casa, mas não é o ficar, é se fazer presente. Eu falo isso, eu sou a primeira. Eu fui a primeira a ser admoestada por Deus. Eu fui a primeira a ser admoestada. O Senhor falou, volte para o teu lar. Faça-se presente. Aleluia, Jesus. Porque é daqui que vai sair o futuro da igreja. É aqui que tem almas para ser salvas. Eu sei que nós temos que pregar almas que estão lá fora, mas nós temos almas dentro de casa primeiro para a gente ensinar, aleluia, para serem salvas. É a missão que o Senhor nos deu. E nós temos que cumprir essa missão com amor, com direcionamento, com entendimento, com sabedoria. E nós só encontramos aqui na palavra do Senhor. Porque o Senhor falou para aquele povo, Moisés falou, vocês vão contar para os seus filhos, e os seus filhos contarão para os filhos deles todos os feitos que o Senhor fez.
ia ser de descendência para descendência. Hoje, se nós não conversamos, se nós não ensinamos, como os nossos filhos vão conhecer a Deus? Como eles vão ter fé num Deus invisível, num Deus que faz maravilhas, num Deus que faz o impossível? Cuidado com Maloque. Maloque está aí. Ele quer tragar as crianças. Porque naquele tempo nós vemos lá Jeremias, o rei, eles estavam oferecendo os filhos a Maloque. Depois, quando os filhos iam para a guerra, queria reclamar porque morria. Aleluia, Jesus. Santo tu és, Senhor. Santo tu és. Sim, Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Nós precisamos despertar, igreja. Desperta. Desperta, povo de Deus. Não vamos entregar nossos filhos para Maloque. Aleluia. Não, não. Aqui o inimigo não terá poder. Porque aqui tem homens, mulheres, filhos de Deus que vai ensinar, que vai direcionar os seus filhos no caminho do Senhor. Ah, mas o que é Maloque hoje? Hoje nós temos o celular, que é o outro maior do que esse. Aleluia. Não deixe o seu filho posar em casa de amigo. Não, irmãos, mães, cuide. Cuide dos seus filhos. Aleluia. Não estou falando que não pode dar um celular, não é isso. Mas tenha o dia, o momento, a hora certa, um tempo determinado para isso. E em tudo que fazei. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus fala. Tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Não estou falando que nós não vamos viver, não vai brincar, não vai assistir uma televisão, um desenho. Não é isso. Mas tem que ter isso. Pode brincar, pode ficar com o celular um pouquinho, mas tem que ter a base da palavra. Aleluia, Jesus. Santo tu és, Senhor. O vídeo já ficou comprido, eu vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Volte para o teu lar, porque aí é o teu lugar, é o teu lar dentro da tua casa, servindo e adorando ao Senhor. Glória a Deus, que Deus te abençoe, fiquem com Deus. Eu vou deixar aqui no final do vídeo um texto em áudio que o Senhor colocou no meu coração. Faz algum tempo que eu escrevi isso e eu quero que você ouça com carinho, no nome do Senhor Jesus. Mãe, mulher, ouça em nome de Jesus. Deus te abençoe e fiquem com Deus.